Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas Soares e, junto com a Universidade Localiza, hoje vou apresentar para vocês algumas dicas bem legais de uso do Power BI no dia a dia. Tá? A dica de hoje vai ser sobre como agregar duas ou mais tabelas, dois ou mais arquivos, né, de relatórios em uma única visão dentro do Power BI. Isso é muito útil, principalmente para quem está sempre exportando relatórios de algum sistema, seja essa exportação semanal, mensal, diária, o que for, onde a gente tem vários arquivos que a gente precisa analisar separado. Dentro do Power BI é possível ter uma visão única disso. E o ganho disso tudo é que a gente vai ter uma visão unificada desses dados, facilitando muito a nossa análise, na forma de criar gráficos também, na parte de criar indicadores. Essa visão nossa fica tudo muito mais fácil, tá bom? E para poder fazer isso, nós vamos aprender de duas maneiras distintas. Tá? Dependendo da situação, pode ser mais interessante uma ou a outra. Aí vocês vão julgar o que é mais interessante e adequado para o dia a dia de vocês. Então vamos lá? No nosso cenário, então, pessoal, assim como a gente falou anteriormente, é para a gente que precisa, de alguma forma recorrente, exportar dados, exportar relatórios de algum sistema do nosso dia a dia. Tá? Essa recorrência de exportação, dependendo do setor, dependendo da atividade da pessoa e dependendo do sistema, pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal. Tá? E para esse cenário nosso funcionar, a quantidade, o nome e a ordem das colunas de todos os arquivos que a gente exportar, independente da frequência, devem ser os mesmos. Ou seja, eu devo ter em todos os arquivos a mesma quantidade de colunas e cada coluna deve ter o mesmo nome equivalente em cada um dos arquivos. Tá bom? Qualquer coisa diferente disso também é tecnicamente viável, mas não vai ser o nosso foco hoje. Outra coisa importante para esse cenário nosso é que a gente armazene todos esses relatórios que a gente exporta, independente da frequência, independente da quantidade, dentro de uma mesma pastinha, tá? Dentro de um mesmo diretório, só para facilitar a nossa busca lá de dentro do Power BI. Então, no nosso cenário fictício aqui, a gente tem uma empresa de venda de material esportivo. E do nosso sistema de vendas, eu fui lá e exportei do último trimestre de 2019, do quarto trimestre de 2019, quais foram as vendas gerais das minhas filiais de BH e de São Paulo. Tá? E cada planilha que eu exporto, cada relatório que eu exporto, é nesse formato. Ó. A primeira coluna é a data, o segundo, a descrição, o nome do produto, depois a quantidade de vendas daquele produto para a filial de BH e depois a quantidade de vendas daquele mesmo produto na filial de São Paulo. Tá? Então, é uma planilha muito simples, né? Só para a gente poder brincar aqui mesmo. A segunda tabela seria uma segunda recorrência, né? No próximo trimestre, eu fui lá e exportei de novo para o meu Excel, ou seja, gerei uma planilha praticamente não, idêntica em relação à formatação das colunas, né? A mesma quantidade de campos, os mesmos nomes, né, para os campos e os valores que vão mudar, porque esses novos valores são referentes ao novo período que eu estou exportando o meu relatório. E ao final dessa atividade que a gente vai fazer agora, que é muito prático e muito útil, nós vamos juntar essas duas, criando uma terceira. E essa terceira vai ser a soma dos dados da primeira com a segunda, ou seja, os dados de 2020 com os dados, né, de 2009, referente àquele período. Ok? Então vamos lá. Aqui dentro do Power BI, a gente vai em obter dados. E dentro de obter dados, vamos lá na última opção, que é mais, onde vai mostrar para a gente todas as opções de conexão nativas do Power BI, ok? Dependendo da versão e a língua que você instalar do Power BI, pode ser que mude um pouco esses ícones aqui, tá? Mas no geral vai ser muito similar a isso, ok? Então, obter dados, mais aqui dentro vamos escolher a opção pasta, e é essa pasta onde nós vamos apontar que terão todos os nossos arquivos exportados no nosso sistema, seja 1, 2, 3, 4, né? Seja o número que for, ok? No meu caso aqui, a pasta que estão os meus arquivos é essa pasta aqui, tabelas. Eu vou selecionar ela, vou dar um OK. Ele vai ler o conteúdo da pasta para mim, vai ver o nome dos dois arquivos que tem lá. Se tivessem 10 arquivos, ele ia exibir todos os 10 arquivos, ok? E para a gente, o importante agora é aqui embaixo, ó, combinar. E aqui eu tenho duas opções, combinar e transformar os dados ou combinar e carregar.
Combinar e transformar dados, ele vai me dar a possibilidade de juntar esses dois arquivos, ou se fossem 3, 4, 5, o que for, e logo após vai para a tela de edição e transformação de dados do Power BI, tá? Que é o editor de consultas. Se eu clicar no de baixo, ele vai combinar e vai me levar direto para a tela de desenhar grafos. Por boa prática, eu gosto sempre de vir para cá, porque sempre tem alguma coisinha para ser editada, tá bom? Vamos fazer isso então. Na sequência, ele confirma comigo, né, do primeiro arquivo, qual aba que eu vou usar para juntar do outro arquivo, tá bom? Então vai ser essa aba vendas. Vou dar um OK. E ao dar OK, ele já trouxe para mim aqui na tela de transformação e manipulação de dados do Power BI, a minha tabela já mesclada, ou seja, já juntou para mim o conteúdo da tabela 1 e da tabela 2, daqueles dois arquivos de Excel que estavam dentro daquela pasta. E ele acrescentou para mim, além, uma nova coluna. Além das colunas originais, que são data, produto, vendas da filial de BH, vendas filial São Paulo, ele adicionou essa primeira aqui do lado esquerdo, ó, que lhe deu o nome de nome da origem. Dentro dessa coluna, ele colocou para mim qual foi o arquivo que trouxe o conteúdo dessa linha. Se isso for interessante para mim, eu posso manter. Se não for, como é o caso desse exemplo, né, eu não preciso saber de qual arquivo que veio cada uma das linhas, eu posso apagar. Ok? Então, apaguei essa coluna. Vou também modificar o nome, vou pôr aqui vendas geral, ou seja, todas as minhas vendas, seja do primeiro, terceiro, né, tudo que eu for adicionar, tudo que eu exportei do meu relatório, né, exportei como relatório, vindo lá do meu sistema, eu agreguei aqui agora. Então, para mim, não importa mais se é vendas do primeiro trimestre de 2020 ou do quarto trimestre. Tudo meu que é vendas vai estar dentro dessa tabela aqui. E isso para poder desenhar, gerar indicadores, fazer análise, fica tudo muito mais fácil. Ok? Terminou, a gente fecha e aplica. Ok, ele aplicou. E só para a gente confirmar que os dados de 2020 e 2019 estão aqui, a gente pode gerar aqui um gráfico bem simples. Opa, então funcionou. Eu tenho dados aqui tanto de 2019 quanto de 2020, né? Então ele juntou realmente. Beleza? A segunda maneira, pessoal, também é muito fácil, tá bom? Vamos vir aqui, obter dados, escolher Excel. Vou adicionar primeiro a planilha de vendas de 2019, tá? Quarto trimestre de 2019. Ele vai carregar ela para mim. Eu vou marcá-la, vou transformar dados, né? Assim como a gente já faz quando vai adicionar uma planilha de Excel, ok? Aqui dentro, a única coisa que eu vou fazer por enquanto é só renomear, tá? Eu vou colocar aqui vendas e vou colocar quarto trimestre traço 2019. É só uma nomenclatura para poder ficar visualmente mais fácil de identificar o que é essa tabela. Vou aplicar e fechar. E vou fazer a mesma coisa para a minha planilha de 2020, tá? Do primeiro trimestre de 2020. Vou vir aqui, Excel, vou pegar a planilha do primeiro trimestre de 2020, vou marcar também a aba, que é a aba vendas, vou transformar dados. E aqui dentro também vou renomear, colocar para primeiro trimestre de 2020, ok, bacana. E agora é onde que começa a magia, tá? De juntar, a segunda forma de juntar é nesse botão aqui, ó, acrescentar consulta, tá? Eu tenho duas formas de acrescentar consultas. Esse acrescentar seriam pegar o que ele está chamando de consulta aqui é cada uma dessas tabelas, tá? Então nós vamos criar uma nova tabela juntando aquelas duas. Eu poderia somente juntar o conteúdo de uma dentro da outra, que seria essa primeira opção aqui. Mas eu quero uma terceira opção, eu quero uma terceira tabela, tá? E nessa terceira tabela vai ser o conteúdo daquelas duas.
Eu tenho duas opções aqui, ó, duas tabelas ou três, que é a quantidade de tabelas que ele vai juntar para mim. No meu caso, são só duas, então vou marcar aqui como duas tabelas, vou escolher a primeira de 2019 e a segunda de 2020. Se eu tivesse mais tabelas, eu iria nessa opção, tá? E aqui eu ia arrastando para a direita todas que eu quero juntar, ok? No meu caso, então, são só duas. Vou clicar aqui, clico OK. Prontinho, também já juntou para mim com esse nome aqui de acrescentar. Vou trocar para só para facilitar, como venda geral, ou seja, todas as minhas vendas, vindo de todas as planilhas que eu tiver, estarão aqui dentro. Fechar e aplicar. Ele vai aplicar o modelo em todas as linhas para mim e para poder validar se realmente funcionou, vou pegar aqui também, gerar o mesmo gráfico. Opa, ok, funcionou. Eu tenho dados tanto de 2019 quanto dados de 2020, ok? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.